Bom dia, pessoal. A nossa reunião começou às 5 horas da tarde, acabou por volta, acho que de 20 para as 8, quase 8 horas. Na reunião estava pelo comando o Bruno, Edson, Raimundo, Alex, Chico e estava eu e acho que Valdir, não é isso? Então éramos 6 pessoas, na verdade 7, né, que o Chico entrou depois. Bom, a reitora fez a introdução por parte da reitoria. Estava a professora Sandra, o professor Alessandro, que é a reitora e o vice-reitor, estava a Leonor, representando a ProRH, porque a professora Márcia está de férias, e estava também a Rejane, que é a assessora jurídica da ProRH. A professora Sandra abriu, né, a reunião, colocando sobre a IN 54, dizendo que eles tinham feito um estudo em relação à IN, e aí aquela portaria, né, o decreto que saiu, que fala que pode ser feita a celebração do acordo, eles colocaram que na análise deles, a professora Sandra não teria autonomia para fazer celebração de acordo, tá? A gente contra-argumentou, dizendo que a IN 54 ela não retira o que foi feito pela decisão do STF e que, na nossa avaliação, sim, a reitoria teria como celebrar o acordo. E aí, então, nós fizemos argumentações de um lado e do outro. A professora Sandra afirmou, né, nas argumentações que ela fez, que, em hipótese nenhuma, há, como que eu posso dizer, a vontade de fazer corte de ponto em relação à nossa greve. Que, em momento nenhum, passou pela cabeça deles fazer o corte de ponto. Eles estão analisando, né, a legislação, e aí, então, na IN 54 é que diz que primeiro teria que cortar o ponto para depois negociar, e aí, então, fazer a devolução do salário. A gente contra-argumentou, dizendo que em 2016 nós celebramos acordo, né, na gestão do professor Jaime com a professora Sandra, e esse entendimento do STF já existia lá em 2016. E o STF, ele coloca claro também, e aí a gente colocou isso para ela e ela não sabia, de que o movimento político nacional já havia mandado diversos ofícios, a FASUBRA, no caso, mandou diversos ofícios para o governo federal, para o MEC, desde que o governo Bolsonaro entrou, e em nenhum momento houve negociação de fato com a FASUBRA. Então, que essa parte do julgado do STF, ele estaria em relação à nossa greve, já que a nossa federação colocou, né, e trouxe para o governo que não há essa negociação. Então, nós conversamos, né, bastante sobre esse ponto, e aí ficou acertado, então, o seguinte: como a vontade deles não é de cortar ponto, então tem que haver a negociação. E aí, nesse sentido, a gente acordou com eles alguns pontos que serão base dessa negociação. O primeiro ponto, nós teremos uma comissão jurídica. Essa comissão jurídica serão com pessoas que têm esse entendimento jurídico e mais a nossa assessoria jurídica, e por parte da administração estará a ProRH e o procurador federal, que é o doutor Henrique, porque o nosso acordo ele só pode ser celebrado a partir do momento que o procurador dá o aval. Então, ele estando no diálogo desde o início, facilita para a celebração deste acordo.
E aí a gente já tem jurisprudência, tá, gente? Como eu disse, já tem um acordo assinado de 2016 e ele tem as bases no julgado do STF, tá? Então, o primeiro acerto foi esse. O segundo acerto é sobre o ponto eletrônico. Na verdade, esse ponto aqui, ele não foi bem um acerto, foi um comunicado, mas que também não é ruim para a gente, tá? A reitoria comunicou que a partir de hoje, dia 20, o sistema do ponto eletrônico será desligado. E ele será desligado não somente para quem está em greve, mas para todos os servidores, grevistas ou não. A partir de hoje, todos nós teremos que fazer a folha manual, tá? E isso vai ser para todo mundo. Qual que é a base disso? Nós temos uma portaria que nós já utilizamos em várias greves nossas, tá? Inclusive, a gente conseguiu colocar essa portaria no regimento do ponto eletrônico de 2015. A portaria é a 89 de 2014, ela é ainda do governo da Dilma, e então essa portaria ela diz que quando tem greve, quando tem o ponto eletrônico deve ser desligado, tá? Na época que essa portaria saiu, que o movimento sindical discutiu essa portaria, ela saiu exatamente porque, na época, e aí independe, né? Toda época a gente tem algumas coisas nesse sentido, é que havia retaliações das chefias em relação aos servidores. E o ponto eletrônico ficava mais fácil para fazer isso, tá? Então, o pedido do movimento era que, em paralisações e em greve, o sistema do ponto fosse desligado. Isso é utilizado muito aqui na base dos Sindifes para o FVJM, para o IFMG e para o Cefet. Aqui na UFMG vai ser a primeira vez que a gente vai estar adotando isso. A gente vindo de lá para cá, tá? Mas que está dentro daquilo que a gente discutiu e essa portaria também consta lá do regimento do ponto eletrônico, tá? Que é o regimento de 2015. O terceiro ponto que foi acertado é que a folha manual será aquela folha da ProRH, tá? Que está lá no site. Então, a gente vai imprimir aquela folha e a gente vai preenchê-la. A segunda coisa, em relação à folha de frequência, é que essas folhas, essa oficial da ProRH, ela vai ficar com as chefias. Então, no momento que a pessoa estiver lá fazendo o seu plantão, ela vai lá na chefia preencher o horário em que ela estiver na unidade, e aí, então, essas horas serão abonadas posteriormente, tá? O quarto encaminhamento é o que a gente já faz aqui, só que a gente vai mudar um pouquinho o sistema dessa vez, tá? É a lista de presença dos Sindifes nas assembleias, tá? A gente vai ter que discutir de que forma que nós vamos fazer, mas eu particularmente defendo que a gente faça a folha por unidade, tá? Ou setor, dependendo do setor. Por que isso? A folha de frequência dos Sindifes, ela será muito importante para a gente poder negociar também, ao final, as horas em que nós estamos aqui na universidade, né? E nós deixamos muito claro para a reitora que a nossa greve é uma greve de ocupação, que nós estamos tendo regularmente assembleias, visita, né, às unidades com a nossa bandinha e outras atividades como atos, né, e não só aqui dentro da universidade, mas fora, como foi no dia 9. E amanhã a gente vai ter um ato aqui que daqui a pouco a gente vai passar também, já está aí nas mídias sociais. Ele foi acertado junto com o TCE, com a PUBH e a PG ou a NPG, alguma coisa assim. A NPG. Então, gente, essa folha de frequência do Sindifes, ela vai ser extremamente importante. As pessoas terão que assinar essa folha, porque como a nossa greve é uma greve de ocupação,
essa folha será a que o Sindifes vai utilizar para negociar essas horas em que nós estamos em atividade, para também entrar como horas cumpridas de trabalho, tá? Então, é importante as pessoas que estão em greve e que participam das atividades preencher essa folha, porque essas folhas serão entregues à reitoria para abonos futuros em relação às atividades presenciais que nós estamos fazendo aqui na universidade. Bom, o pessoal do CEL fez uma demanda para a gente relacionada, assim, eles têm também demandas da greve, mas uma demanda relacionada a dia de jogos no Mineirão. A universidade acaba se fechando, né, de proteção para não entrar carro, essas outras coisas, e o CEL fica na boca do furacão. E aí lá, o pedido do pessoal é para que a reitoria feche o CEL com antecedência, né, antes dos jogos, para que o pessoal não tenha problema, porque eles estão saindo exatamente nos horários que mais tem gente na rua, e aí então eles ficam desprotegidos nesse sentido. Então, a ProRH vai estar discutindo isso para poder fazer. Foi acertado também com a reitoria que vai ser mandado um ofício para as unidades, acertado assim, né? Eles já iam mandar o ofício comunicando o desligamento, né, do sistema do ponto, e o que foi acertado com eles é que eles não mandariam esse ofício antes da nossa assembleia. Então, portanto, o ofício vai chegar nas unidades a partir de 1h da tarde, que é depois que a nossa assembleia aconteceu, que era para a gente ter essas condições de estar repassando para vocês aqui os informes lá e o que foi acertado. Uma outra coisa, gente, que é importante lembrar, e que a gente falou isso desde o início da greve. Quem não preencheu o ponto virtual, favor preencher até ontem, dia 19, porque pode ter gente que teve plantão aí no final de semana. Pois é, então, quem não fez até o dia 19, esse ponto, ele será computado normalmente. Até o dia 19, o ponto é normal, não terá nenhuma negociação em relação a ele. Então, desde o início da nossa greve até o dia 19, o ponto será normal, como costuma ser, e aí, então, só a partir do dia 20, que é hoje, que nós entramos, então, na fase de negociação em relação às atividades internas e às atividades de plantão nas unidades, ok? Então... Bom dia, sou o João Pedro, eu sou novo na universidade, então talvez por isso que a dúvida surgiu, mas essa folha a gente preenche com as horas somente que a gente está fazendo os plantões, ou que a gente teve atividade real, ou a gente coloca as 8 horas do dia normal, mesmo a gente estando paralisado, por exemplo, um dia que a gente está paralisado completamente, a gente preencheria esse dia ou não preenche esse dia? Respondeu o Pedro primeiro. Não, Pedro, você vai preencher somente as horas que você estiver lá no seu local de trabalho, tá? As outras atividades você vai preencher na folha na lista de presença do Sindifes. Essas duas folhas vão ser complementares para a gente poder estar negociando lá ao final os abonos, tá? Então, uma folha vai preencher a outra. É o que eu disse aqui. Você faz 2 horas lá na sua unidade, fez 4 horas de atividade aqui, e aí as duas se complementam, e aí na hora de discutir o seu ponto, porque vai ter que ser feito por unidade, por setor, aí então a gente vai falar, olha, o Pedro cumpriu aqui 6 horas durante toda a semana, a gente só vai negociar aqui 10 horas, tá? Ou 20 horas, ok? É nesse sentido. Bom dia a todas, meu nome é Ricardo, trabalho na Química. 2 dúvidas simples, bem práticas. Eu queria saber se é possível o sindicato deixar claro qual formulário exato que é para imprimir e assinar. É a gente que imprime e entrega para a ficha, para a chefia que tem que imprimir ou fornecer para a gente.
E a segunda dúvida, eu acho que não será um problema mesmo, mas eu sempre vejo isso acontecer nas greves. Quem está lá assinando entregou, quem não paralisou, o ponto vai ser processado normalmente. Quem aderiu à paralisação provavelmente estará exposto. Então, uma pessoa que preencheu, entregou para o chefe não deu seguimento, o que ela deveria fazer? Obrigado. Nós vamos ter esse controle, tá? Já começando pela segunda pergunta. Como que vai ser o controle? Com a lista de presença dos cientistas, tá? E aí a gente pede às pessoas que façam uma folha paralela, vamos colocar assim, nos dias que você esteve lá, marcar o dia, o horário que você esteve, e aí ao final a gente poder computar junto com a chefia, tá? Então, entrada e saída? Isso, a folha de frequência oficial é essa que tira para os estudantes, tá? É a folha que está no portal da ProRH e ela é direcionada para quem é estudante, que aí ele tem que preencher manualmente, ok? O Bruno esteve lá na reunião, vou passar aqui para ele. Oi, gente. Eu tive também na reunião, como a Cristina colocou. Eu acho que é importante a gente também colocar que a reitoria, ela deixou claro que a responsabilidade de corte não é feita pela reitoria, é feita diretamente pelo governo federal no CIPEC. Os dados que a gente vai colocar, eles vão ser colocados no sistema e a partir disso, dentro do processamento, vai ser feito os cortes. Como a folha desse mês, inclusive, já saiu a prévia, já está aí, provavelmente dia 1º a gente vai receber normalmente. A gente tem uma previsão de que a gente não vai ter ainda muito tempo ainda de greve por conta de qual que é a nossa agenda específica, que é a de luta pelo reajuste, que ela encerra no fim desse mês. Então a gente tem que levar em consideração que a gente vai ter o mês que vem até a metade dele para poder já fazer a negociação e começar a fazer a reposição das horas. Então, muito provavelmente, se a gente fizer da forma correta, todas as pessoas participarem das atividades, participarem das atividades do comando de greve, vierem nas atividades, inclusive proporem atividades para serem realizadas nas unidades de discussão, de debate, a gente vai conseguir computar mais horas e vão ser menos horas que a gente vai ter que repor depois. A gente lembra que na última greve que a gente fez, a gente também teve que repor horas. Claro que houve uma negociação, houve uma redução, houve, assim como a gente vai ter também a partir das atividades que a gente fizer. Então é só a gente lembrar mesmo da necessidade que a gente tem de estar participando das atividades e de registrar isso, porque isso é o que nos resguarda. Aqueles que estão de fato, inclusive na luta, e fazendo com que a greve tenha corpo, tenha cara e que a gente faça ela se mostrar. Então a gente tem agora essas últimas 2 semanas aí pela frente, aliás, nem 2, né? Porque a gente já está no dia 20. Então a gente tem uns 10 dias aí pela frente, 1 semana e meia, para ter que fazer o máximo que a gente pode, dar o nosso corpo, o nosso sangue, ir para as ruas, ir para as atividades, construir a greve. E depois a gente vai ter que negociar como que a gente vai responder pela necessidade que a gente teve. Porque todo mundo está passando dificuldade, todo mundo sabe que a gente só consegue mudar isso a partir desse sacrifício. Esse sacrifício a gente está fazendo. E a gente tem que dar o máximo possível para que ele tenha resultado. Então acho que é essa que é a posição que a gente tem que ter, a clareza que a gente tem que ter, da forma com que a gente está defendendo o nosso trabalho, o nosso salário e a universidade onde a gente trabalha. Bom dia a todos e todas. A parada foi muito importante, porque a gente passou 2 anos de pandemia, né? E essa questão de não só reivindicar a questão do respeito, de você estar lá com orgulho, mas a parada também teve um recado muito importante, que o tema dela foi vote com orgulho. Então, em todos os trios foi debatido muito essa questão da gente estar num momento muito difícil e de que esse momento requer articulação, requer esse reconhecimento de que as políticas públicas foram desmontadas, políticas públicas não só para LGBTs, para as mulheres, para toda a população. Então, foi muito importante
bastante o apoio do sindicato também, e a gente também vê que é só com o corpo de cada um que essa luta se reverbera. Eu acho que o movimento vem muito disso, do micro para o macro, dos pequenos para a gente chegar lá em cima nos grandes, porque lá na parada mesmo a gente quase não viu bandeira da CUT, da Fazubra, de federação e tudo mais. A gente não vê grandes nomes, grandes pessoas. Eu até encontrei o Glauber Braga lá, o deputado, né, que acho que foi o deputado que esqueceu de falar, que estava na audiência terça-feira, e falei, nossa, Glauber, te encontrei na terça lá em Brasília, que eu também fui pro ato e agora eu vou tirar uma foto com você aqui. Então é bem isso, assim, são as nossas pequenas atitudes que reverberam, né, em toda essa possível mudança. E fica esse recado de votar com orgulho, de votar com consciência também, que o momento pede. Outro raciocínio que eu nunca entendi de greve, nós vamos repor. Repor o quê? Quando o trabalhador vê sua força de trabalho numa greve, é para o patrão entender, perdeu. Porque senão eu vou repor lá, o patrão fala, pode fazer, vai repor depois. E quem é o nosso patrão? O governo. Então é esse raciocínio que nós temos em conta também. E aproveitar a greve para discutir, inclusive, os locais de trabalho nosso. Os locais de trabalho. Tem local que parece um call center, parece um call center, que os professores têm gabinete até isolado. Desculpe se estendi, se tiver oportunidade, me escrevo de novo. Então é essa a reflexão que eu quero fazer, que antes tem que parar de se acovardar, ter um enfrentamento com esse governo genocida. Porque quando o governo popular tinha, né? Então ele é tigrão com o governo popular e tchutchuca com o governo de direita. Primeiro que a universidade está toda terceirizada e sucateada. Com todo respeito aos trabalhadores da universidade que estão aqui, terceirizados, são seres humanos, tem que trabalhar. Sucateada. Aí agora abre um prédio, fecha outro, abre um prédio. O que é isso, gente? Tá demais isso aqui. Que loucura! Ainda vai falar em cortar ponto? Ah, para! Que cortar ponto? Eu trabalhei 34 anos no Hospital das Clínicas, estava lembrando com a companheira Vânia aqui, que a gente fazia greve no Hospital das Clínicas e desmontava as camas. A gente descia pro comando de greve do Hospital das Clínicas na portaria do HC, daqui a pouco chegava camburão da polícia para falar com os grevistas. Hoje, acabaram com o Hospital Universitário da UFMG. Foi entregue. Gente, eu estou muito preocupado com o rumo dessa discussão aqui. Eu acho que a gente tem que ser bastante consciente e bastante coerente do que a gente tem que avaliar aqui. A gente tem que avaliar o seguinte. Primeiro, o que aconteceu na reunião. A reunião foi boa, foi muito cordial, mas está bem claro para quem participou da reunião e para quem recebeu os informes aqui que ela recebe bem, vai conversar e tudo, mas se vier de cima para baixo, ela vai cortar. Uma das coisas que a gente tem que avaliar aqui é isso. Outra coisa é onde que a gente vai chegar, qual a possibilidade da gente conseguir alguma coisa negociando sozinho com esse governo, né? A gente tem que ter bastante clareza, e eu estou sugerindo aqui o seguinte, que esse comando faça uma reunião bastante representativa hoje para a gente avaliar e trazer alguma coisa de fato na próxima Assembleia, que eu estou sugerindo que seja quarta-feira. E eu acredito, conforme a reitora disse na reunião da quarta-feira, que muitos diretores já queriam cortar dó logo no início, o ponto de técnico administrativo, não mencionou quais diretores, mas eu até imagino quem, mas até o momento não tinha havido corte realmente. Então, de certa forma, nós estamos trabalhando para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Mas o certo é, gente, que infelizmente lá em Brasília, eu percebi, com toda aquela movimentação, que infelizmente nesse ano eleitoral, é nós e o Estado do Pará que estamos dando o recado. Eu quero parabenizar mais uma vez a todos vocês, técnicos administrativos da UFMG, base dos Sindifes, por esse trabalho realmente maravilhoso de mobilização nessa greve.
Porque a gente conhece muito bem essa universidade. A gente conhece muito bem as condições universitárias. A gente conhece muito bem a visão desses professores. Essa elite que ainda está aqui dentro. Essa turma de reacionários, que nenhum deles assina a nossa luta e nem vai assinar embaixo. Vê essa questão, essa mediocridade de corte de ponto. Que eu passei por tudo isso, companheiros. Que eu sou daquela, da velha guarda. Isso não mudou nada. São pessoas que estão do lado de Bolsonaro, que eu falo com vocês. Eu digo que mais de 50% desses professores aqui dentro, se depender deles, vai reeleger Bolsonaro. Que a gente conhece muito bem a posição deles. Em momento nenhum, a direção do sindicato ou o comando de greve mentiu para a categoria quando disse que nós não teríamos mesa de negociação. A gente colocou isso aqui. O que nós colocamos também, que é o que a gente está fazendo, é que essa greve é uma greve de denúncia, é uma greve de protesto, e a nossa greve saiu em todas as mídias, jornal, televisão, escrito na internet, que mostrou para a população de Belo Horizonte que a UFMG está tendo corte de 14,2%. E logo depois da nossa movimentação, depois do ato que teve no dia 9, os cortes caíram pela metade. Mas nós ainda temos a metade do corte sendo feito. Uma das pautas da nossa greve é exatamente contra os cortes e o que está acontecendo dentro da universidade, gente. Nós não estamos aqui para fazer a vontade deles, não. Eles que têm que fazer aquilo que a gente decidiu aqui. Nós decidimos pela greve e nós decidimos que a gente está certo. Se existe alguém que está errado aqui, é quem quer fazer política ao invés de fazer movimento social. Que é defender o que a gente está aqui querendo, que é a reposição salarial. E principalmente os cortes contra a educação. E quem tinha servidores, funcionários, até contratado, terceirizado, trabalhando nos seus setores, sabe o que estão passando hoje. Nós perdemos 5 e o trabalho está dobrado para cima de nós. E eu fico preocupado também com uma coisa, principalmente quem está mais novato na universidade, houve certas coisas aqui e como se fosse para provocar um certo temor para poder fazer a greve. Não tem que ter temor, não. Nós temos um sindicato e a gente é muito bem representado. Não é uma diretoria que vai uma diretoria temerária, não. Nós temos um grupo de advogados que sempre nos representou. Nós nunca fomos punidos pela greve. Eu estou aqui há 30 anos. Hoje, nós temos vários auxiliares de administração na universidade que são terceirizados. E até quando a gente vai aceitar calado, até que cada cargo seja extinto, até que não haja mais um único técnico que seja do serviço público aqui dentro. E a gente sabe a serviço de que isso está, né? Isso está a serviço de transformar a universidade numa próxima objeto de licitação para a contratação de uma Croton para vir administrar, de contratação de um grupo internacional para vir aqui dizer como tem que ser a universidade. Dos nossos recursos públicos se virem poder pagar dividendos para empresários que vão estar investindo numa bolsa de valores, numa empresa privada, e cada vez mais a vida do povo ficar difícil. Cada vez mais a gente tem que estar vivendo com a situação de pessoas implorando na rua por um prato de comida. Essa é a realidade que a gente está vivendo, que cada vez mais está aguda e que é uma responsabilidade nossa dizer não. É uma responsabilidade nossa dizer basta. Aqueles que são favoráveis à continuidade da greve, por favor, se manifestem levantando o braço. Muito obrigado. Contrários? Abstenções? Vou botar com os aposentados. Qualquer paixão de médio. Ok? Por ampla maioria foi aprovada a continuidade da nossa greve.